Graça e paz, meus irmãos, mais uma vez nós estamos começando a nossa classe de integração, a classe de catecúmenos, e louvamos ao Senhor, porque o Senhor tem conduzido os amados na perseverança, no aprendizado da palavra, e segundo a própria vontade do Senhor, no momento oportuno, os irmãos estarão proferindo a sua fé pública em Cristo, pela profissão de fé, pelo batismo, e louvamos ao Senhor, porque o Senhor tem nos conduzido em aprendizado, em crescimento na palavra de Deus. Meus amados irmãos, hoje nós vamos estudar a lição número 5 da nossa apostila, que é acerca da certeza da salvação. Assunto muitíssimo importante, porque este é uma temática e um problema constante na caminhada cristã, onde muitos, em certos momentos, em certas situações, começam a duvidar acerca da sua condição, do seu estado perante Deus, e se de fato eles estarão ou serão salvos em determinado momento. Então, um assunto de extrema relevância e que precisamos, de fato, da iluminação sempre do Espírito Santo para compreender as verdades de Deus. Meus amados, eu coloquei lá no nosso grupo de WhatsApp, eu coloquei ali algumas diretrizes para a aula. É importante que os irmãos tentem seguir aquelas diretrizes. É logicamente, mais uma vez, a orientação, a obrigatoriedade, vamos dizer assim, está na leitura da lição e também na presença das aulas, mas o complemento em relação aos símbolos de fé, à confissão de fé, ao catecismo maior, ao breve catecismo, é muito importante. Dará uma clareza muito grande aos irmãos. E eu também fiz uma sugestão de um livro. Veja só, essas outras coisas, tanto o complemento quanto a sugestão, a gente sempre fala isso, não é obrigação. Mas você tendo tempo, você podendo, logicamente, se aprofundar mais nos assuntos, será muito enriquecedor para o seu crescimento do conhecimento, né, da palavra, da doutrina, enfim. Então, isso é de fundamental importância. Então, eu sempre coloco para justamente lhe incentivar, né, a estar buscando mais acerca daquele assunto, não só ficar no conteúdo que já temos, mas expandir, na medida do possível, mais aquele assunto. Então, é de fundamental importância. Eu fiz como sugestão para um livro, e não tem obrigatoriedade da compra nem da leitura, o livro justamente As Antigas Doutrinas da Graça, do Paulo Anglada. E lá eu coloquei dois capítulos, né? O primeiro capítulo é o que seria o calvinismo, e depois eu coloquei o calvinismo e a vida cristã. Eu escolhi essas duas partes do livro porque basicamente a doutrina calvinista, nós vamos ver isso nesse momento, né? A doutrina calvinista ela é aquilo que permeia a nossa concepção teológica, sobretudo acerca da salvação, né? Da soterologia, como nós chamamos. Soterologia é o estudo da salvação. Então, nós vamos tentar compreender acerca disso. O livro trata sobre isso e depois ele vai tratar sobre o calvinismo e a vida cristã. Esse livro está pautado em cinco, o que nós chamamos dos 5 pontos calvinistas, que não foi Calvino que escreveu, mas os seus seguidores, em resposta aos seguidores de Jacob e Armínio, né, e lá na frente, mas a gente não vai entrar em tanto detalhe sobre isso, respondendo justamente
sobre a salvação, conquanto os seguidores então de João Calvino, reformador, eles vão então elecar, né, a depravação total do homem, a eleição incondicional, a expiação limitada, a graça irresistível ou vocação eficaz, né? A graça eficaz e a perseverança dos santos. Então, esses 5 pontos são muito importantes, eles vão estar nesse momento, né, de alguns aspectos teóricos acerca desse assunto, a certeza da salvação. Como bem fazemos, primeiramente nós vamos para a parte mais, digamos assim, de conceitos, e depois nós vamos ver esses conceitos na prática, expondo o texto bíblico, e hoje nós vamos expor, um pouco mais lá na frente, o texto de Romanos, capítulo 8, versos 31 ao verso de número 39. E aí nós vamos compreender aquilo que nós vamos trazer de conteúdo, nós vamos ver esses aspectos na prática, na palavra do Senhor. Bem, meus amados, após essa introdução, vamos orar ao Senhor, vamos pedir ao Senhor iluminação, compreensão acerca de tudo quanto venhamos a aprender acerca da sua palavra, acerca da doutrina, que Deus esteja nos conduzindo para o louvor da sua glória. Vamos orar? Pai, muito obrigado por cada pessoa, cada família representada. Nos dá, Senhor, uma noite na tua presença, aprendendo mais da tua palavra, podendo, Senhor, ser instruído pelo Senhor, compreendendo, Senhor, verdades tão preciosas acerca de ti, acerca da tua obra, acerca da tua graça, acerca da tua soberania, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. É assim que nós oramos, na certeza, por amor e no nome de Jesus Cristo, nós também te agradecemos. Amém. Certamente, meus amados irmãos, uma das questões que as pessoas nos fazem quando nós proferimos a fé em Cristo é se nós temos certeza da salvação. E uma coisa também que acontece é quando nós nos apercebemos em pecado, nós fazemos uma pergunta a nós mesmos. Se morrêssemos agora, onde estaríamos? Para onde iríamos, na verdade? Perceba que isso é algo que permeia tanto as pessoas que nos rodeiam, quanto a nós mesmos. Muitas pessoas vão sempre lhe apontar e lhe perguntar por que você é salvo, ou por que você tem tanta certeza que vai para o céu, né? E em outros momentos você vai se aperceber em pecado e pensa que este pecado lhe tira o direito de ir para o céu ou de estar na presença de Deus. Meus irmãos, primeiramente, o que nós temos que compreender é que a certeza da salvação, ela não deve ter um prisma, um olhar para o ser humano. É aí onde está o problema. O problema está justamente quando nós canalizamos o olhar da salvação na meritocracia humana. Porque se os outros olham para você buscando em você méritos para você então ter a conquista do céu ou da vida eterna, o erro está terrível. E ao mesmo tempo, se você olha para você mesmo, ou você em um estado de certa forma cumprindo a palavra do Senhor, ou em pecado, e você se julga merecedor ou não merecedor do céu, né, da vida eterna,
você mais uma vez coloca o homem como centro. Então, o ponto principal, o alicerce, a questão basilar para nós afirmarmos com convicção a certeza da salvação, para onde vamos depois dessa vida, com quem estaremos, está na soberania de Deus. Está no ato gracioso de Deus. Porque o que nos garante a vida eterna é aquilo que foi garantido por Cristo na cruz do Calvário. Então, uma garantia, a certeza, a convicção, não está naquilo que somos ou que fazemos, mas está em quem Cristo é e no que ele fez, o que ele fez por nós. Então, a nossa garantia de vida eterna é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, então, é o penhor da nossa herança. É ele quem nos garante a vida eterna. E esta garantia, e aí onde está o problema, perceba isso, esta garantia de Cristo, ela não é uma garantia estendida, exemplo, que ela está à disposição e eu respondo ou não a este ato de Cristo. Esse não é o ponto. Então, a graça, ela não é um produto na prateleira que eu decido levar ou não levar. Esse não é o ponto. A graça, ela é algo ou ela é um produto exclusivo, feito sob medida para aqueles a quem Deus, então, elegeu, escolheu. Então, perceba o seguinte aspecto: não somos nós que respondemos à graça, mas é a graça que nos atrai para ela. Esse é um ponto. Um outro ponto também que é importante é o seguinte: digamos assim, a graça, ela não é algo, ou a vontade de Deus, a vontade humana, ela não é tolhida, mas a graça, ela triunfa sobre a vontade humana. Conquanto a nossa vontade, ela não é tolhida por Deus, ao mesmo tempo, quando a graça de Deus chega em nós, ela triunfa sobre a nossa vontade, sobre o nosso ser. Ela nos atrai de uma forma irresistível. Então, isso é um ponto extraordinário. Um alicerce que é fundamental e que as pessoas justamente colocam muito é acerca do livre-arbítrio, da liberdade total do homem. Essa vai ser uma discussão teológica. E aí sempre nós devemos colocar como Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, coloca muito bem. Ele vai fazer o seguinte exercício para entendermos o equívoco de pensar no livre-arbítrio para a salvação. Ele vai descrever uma espécie de oração. E ele vai dizer assim nessa oração: Senhor, muito obrigado por ter enviado o teu filho Jesus. Ele morreu por todos nós, mas graças a Deus que pelo meu mérito eu pude responder ao Senhor. O Senhor morreu por mim, mas se eu não quisesse, eu não teria salvação. Estava disposta à salvação, mas graças a mim eu consegui responder ao Senhor e eu consegui obter a vida eterna. E muito embora o sacrifício de Cristo tenha sido algo que eu não poderia realizar, eu também tenho que tomar cuidado.
Porque se eu não for, se eu não andar correto, eu posso perder essa minha condição. Cristo morreu por mim, mas depende de mim. Ele deu o primeiro passo. Eu agora tenho que seguir. Perceba que oração terrível, que forma terrível de pensar na salvação. Em que tudo está atrelado, tudo está centrado no querer e na vontade humana, na possibilidade, na capacidade humana. É aí onde reside o problema. Porque Efésios, capítulo 2, ele vai nos falar desse estado de morte. Nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados. Nós não estávamos num estado de coma. Nós não levamos uma porrada e ainda estamos, de certa forma, com as nossas faculdades, ainda com os nossos órgãos funcionando. Não. Nós somos incapazes de responder. Imagine você chegar até um morto com o melhor prato de comida, aquele aroma extraordinário, uma comida excepcional. E chegar perto de um morto e oferecer a comida a ele. Chegar perto das suas narinas para que ele sinta o cheiro. Falar ou sussurrar no seu ouvido para que ele atenda, então, e ele aceite, então, aquela comida. Ora, a comida pode ser a mais extraordinária possível, as suas palavras podem ser as melhores possíveis, o aroma pode estar em todo o ambiente, mas de nada adianta, porque ele está morto. Ele não percebe, ele não percebe o cheiro, ele não escuta você, ele não consegue ter esse desejo de provar daquele prato. Esse é o estado de morte, é o estado da incapacidade. É por isso que Cristo morreu, por conta da nossa incapacidade. O estado de morte é justamente esse estado de separação com Deus e também um estado de incapacidade humana de responder positivamente ao Senhor. Então nós temos que compreender isso. Não existe, primeiramente, algo que é importante. Deus não é soberano porque ele elege, porque ele escolhe. Não. Ele escolhe porque ele é soberano. Então, a eleição não é um mero capricho de Deus. Primeiramente, a eleição é por conta que Deus é soberano. Ele faz o que quer, escolhe quem quer, chama quem quer. Esta é a soberania dele. O outro aspecto é que existe a eleição porque o próprio ser humano não consegue, por mérito próprio, chegar-se até Deus. Eu sempre gosto de trazer, algumas concepções práticas para você entender. Imagine um rei e um servo. Imagine essa relação. Quem deve permitir a presença de quem? Imagine a todo momento o servo pode entrar na presença do rei a hora que ele quiser, ele pode ou não fazer a vontade do rei, é ele quem exige, ou ele quem decreta o que o rei deve fazer. Imagine essa relação. Isso não tem lógica. É o rei quem decide quem entra em sua presença. É o rei quem justamente vai ou não ao encontro do seu súdito, do seu servo. Então, nós temos que ter essa concepção. É Deus quem vem até nós. É Deus quem nos resgata. É Deus quem nos salva.
É Deus quem nos liberta. É Deus quem nos chama. É por isso que é importante aquela concepção, né, a, justamente da ordem de salvação. A santificação posicional, a regeneração, a conversão, a justificação, a adoção, o estado de glorificação, né? E aí a santificação também entra nesse ponto. Então perceba que é importante nós termos aquela consciência dessa ordem de salvação. Mas aí a gente vai entrar naquele assunto que eu havia falado acerca daqueles pontos, né, de João Calvino, um reformador francês, que ele vai ter, sobretudo, um foco muitíssimo importante, sobretudo na Alemanha, né? E nós vamos observar também acerca de João Calvino, e nós temos que ter essa concepção, que ele vai ser aquele que vai vir acerca da reforma protestante feita por Lutero. E os pontos importantes levantados, não por Calvino, mas por seus seguidores mais à frente, eles são pontos justamente que vão de encontro àquilo que estava se levantando acerca dessa meritocracia humana e dessa capacidade humana. Primeiramente, os seus seguidores, eles vão falar acerca da depravação total. Né? O que seria essa depravação total? Depravação total não é a aniquilação da imagem de Deus, não. Tem a ideia de depravação total não é a aniquilação da imagem de Deus. A depravação total é que todas as nossas faculdades, elas estão comprometidas acerca do pecado. Todo o nosso ser, ele está, então, incapaz de responder positivamente a Deus. Então, a depravação total é a totalidade do ser, das partes do ser, sendo atingidas pelo pecado, não sendo destruídas, mas sendo atingidas, distorcidas pelo pecado. É tanto que nesse estado, então, é o estado de morte, porque todo o ser, ele está, então, inoperante. Ele não está destruído, ele está inoperante. É como um morto. Veja, você chega para um corpo, exemplo, todos os seus órgãos estão no lugar, nenhum osso foi quebrado. Isso não quer dizer que ele está vivo. Veja, ele tem todos os órgãos no lugar, nenhum osso está quebrado, mas há algo que ele não tem mais a capacidade que esses órgãos eles possam, então, responder a um comando e funcionar. Então, é da mesma forma, a depravação total é essa incapacidade dessa totalidade do ser de responder ao Senhor. Um outro ponto que os defensores de João Calvino vai nos trazer é acerca justamente da eleição incondicional. Nós fomos eleitos pelo Senhor, separados por Ele. Pastor Isaac, eleitos por quê? Pela vontade de Deus. Porque Deus assim o quis, essa foi a vontade do Senhor. Um em detrimento do outro. A eleição incondicional significa, então, que Deus, na eternidade, antes da fundação do mundo, resolveu me salvar. Por quê? Qual o mérito meu nisso? Nenhum. Por isso que ela é incondicional. A eleição de Deus, ela não olhou para mim. A eleição de Deus, por mim, ele olhou para o sacrifício de Cristo, o qual decidiu levar os meus pecados. Por isso que é incondicional.
porque não há contrapartida humana. Isso é muito importante, meus irmãos, para que os amados entendam. A salvação não é, uma avenida de duas vias, não é uma mão de duas vias, né? Mão e contramão. Ela não tem a contrapartida humana, não. Ela é um ato único e exclusivo de Deus, através justamente do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus que planeja a redenção, o Filho que executa a obra redentora e o Espírito Santo que testifica essa obra redentora no nosso coração. Porque é o Espírito Santo que revela a obra redentora de Cristo. O nosso espírito é testificado com o Espírito do Senhor e nós, então, somos vivificados. O estado de morte não está em nós. Então, nós temos essa eleição incondicional. Um outro ponto é a expiação limitada. Expiar, certo? Não é você estar olhando pela fechadura para ninguém, né? A expiação aqui tem a ver justamente com o derramamento do sangue, do sacrifício. Veja, conquanto a obra do Senhor, ela é suficiente para salvar a todos. Perceba isso. A obra do Senhor é suficiente para salvar a todos. O sacrifício de Cristo Jesus no Calvário é suficiente para salvar a todos. Mas só alguns, então, são alcançados por essa expiação. Então, o que nós temos que entender é que essa expiação, esse derramar o sangue, ser esse cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo, e aí o mundo não é toda a humanidade, o mundo é a criação, reconciliação com Deus, é somente para alguns. Porque, meus amados irmãos, pensem comigo, nós temos um Deus soberano, um Deus onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, todos esses aspectos de Deus. Ele faz, ele executa, ele elabora, executa um plano. Mas esse plano pode ser frustrado com a decisão humana. Percebe como isso é incoerente? Como não conseguimos ligar, como um Deus pode ser soberano e ao mesmo tempo ele ser detentor de todas as coisas, e ao mesmo tempo o ser humano frustrar as suas vontades. Então a expiação, esse sacrifício, ele é limitado. Um outro ponto que é importante é a graça eficaz ou chamado irresistível, né? Justamente isso. O homem está morto em seus delitos e pecados. Deus, então, o regenera, dá a ele todas as a capacidade, a potencialidade para responder. E o chama, e esse chamar aqui, né, ou a graça eficaz, ou chamado irresistível, a ideia justamente não é um convite. Meu irmão, você quer ir para o céu? Diga para mim, sim ou não? Não. O chamar de Deus não é um convite, o chamar de Deus é uma intimação. Mas, ao mesmo tempo, como eu já falei, veja, o que diz a palavra é justamente isso, que a vontade humana, ela não pode ser violentada. A vontade humana, ela não pode ser violentada. Mas, ao mesmo tempo,
a graça de Deus triunfa sobre a vontade humana. Conquanto a vontade humana ela não é violada, ela não é violentada, não há como dizer não. Não por uma programação robótica, mas é porque é ilógico dizer não. Imagine que você está morto e de repente alguém lhe ressuscita. Então você diz assim, não, eu pensei melhor, eu quero morrer de novo. Eu não quero ficar vivo não, eu quero morrer de novo. Ou você está em uma cadeira de roda, ou você não enxerga, ou você não ouve, alguém cura você e diz, não, eu quero voltar àquele estado, eu quero voltar ao estado de cegueira, eu quero voltar a estar numa cadeira de roda, eu quero voltar a não ouvir. Isso é ilógico, porque justamente, conquanto a sua vontade não é violada, essa obra do Senhor, ela é irresistível. Essa graça, ela é eficaz. Não há como eu dizer não. E eu estou indo livremente. Isso que é interessante. Eu respondo livremente, mas ao mesmo tempo, essa minha resposta não poderia ser outra. Isso é extraordinário. Um outro ponto que também é importante, e esse último ponto a gente já vai partir lá para o texto onde nós vamos trabalhar, é justamente a perseverança dos santos. E a perseverança dos santos também tem a ver com a não possibilidade de cair mais no estado em que fomos conquistados através de Cristo. A perseverança dos santos é justamente a impossibilidade de perdermos a nossa condição perante o Senhor. E conquanto em alguns momentos da nossa caminhada, percalços vão acontecer, dúvidas vão ocorrer, desvios de conduta vão ocorrer, pecados vão acontecer. Sempre os eleitos de Deus, os justificados por Cristo, os adotados no Senhor, eles sempre voltarão a Deus. Eles sempre voltarão ao trilho. Então, o pecado, ele não me tira da minha condição perante o Senhor. Qual é a minha condição? Justificado, redimido, regenerado, adotado, eleito, santificado, convertido. Então, é essa certeza de salvação que devemos nutrir em nosso coração. E como é que nós, então, temos a certeza da salvação? Não olhe para você. Não olhe nem para os seus méritos, nem para o seu demérito. Nem se auto-intitule merecedor da salvação, nem se auto-intitule indigno da salvação, no sentido de que você a perdeu. Não. Porque a certeza da salvação é você olhar para Cristo, autor e consumador da sua fé. O que lhe garante vida eterna, o que lhe garante os céus, o que lhe garante estar na presença de Deus, é aquilo que Cristo fez por mim e por você na cruz do Calvário. Então isso é um ponto extraordinário, meus irmãos. A garantia da salvação, a certeza da salvação está na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Esse é o ponto que não podemos esquecer. Mas visto então esses primeiros aspectos mais de terminologia, né?
nós vamos agora partir para um texto bíblico. E é sempre importante frisar que, conquanto nós trazemos alguns aspectos mais teológicos, é importante nós sempre meditarmos na palavra do Senhor, certo? Então, sempre temos esse momento, primeiramente fazemos algumas considerações e depois partimos para o texto bíblico. Vamos já então abrir o texto bíblico. Nós hoje vamos fazer diretamente, para que tenhamos um único vídeo, e depois os irmãos comentam se foi melhor dessa forma ou se realmente preferia quando nós dividíamos em dois, mas eu achei por bem fazermos então esses dois momentos em um único vídeo, para que a gente possa ter, né, tudo compilado em uma única aula, ok? Vamos abrir então em Romanos, capítulo número 8, a partir do verso 31. Agora, eu vou fazer a leitura dos versos 31 a 39, mas eu vou somente citar o verso de número 1 do próprio livro de Romanos, e nós vamos então orar, pedindo a Deus iluminação acerca da sua palavra, e vamos fazer o verso primeiro, e depois voltamos para os versos 31 ao verso de número 39. Acompanhe comigo apenas o verso primeiro do capítulo 8 de Romanos. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, pedindo ao Senhor iluminação acerca da sua palavra. Pai, muito obrigado. Obrigado porque estamos reunidos e podemos, ó Deus, ver a tua bondosa mão, cuidando de nós, nos guiando, nos conduzindo, nos exortando, nos animando. E, ó Pai, nos dando a certeza da tua salvação, que não está nos nossos méritos, que não está em nós, mas está no teu Filho Jesus Cristo, aquele que vive, que reina eternamente. Obrigado, Pai, é assim que nós oramos, em nome de Cristo. Amém. Meus amados irmãos, se há um capítulo que descreve muito bem acerca desse estado e dessa garantia e dessa segurança de salvação, é Romanos capítulo 8. Ele é um capítulo que traça, então, a seguinte concepção. Primeiramente, ele é um paralelo com o capítulo número 7, porque o capítulo número 7 de Romanos vai tratar acerca de toda a condição humana, da miserabilidade humana, com quanto realmente essa carne, né, esse homem natural, ele realmente não tem mérito nenhum, não há nele salvação. Então ele chega em Romanos capítulo 8 e ele então vai nos dar a segurança, a convicção acerca da salvação. E é um capítulo que vai nos dar essa segurança e essa certeza da salvação, porque é a obra do Espírito Santo de Deus em nós, testificando a obra de Cristo, nos então conduzindo a ter a convicção do nosso estado perante Deus. Porque o que justamente esse capítulo vai fazer é colocar para nós a nossa condição diante de Deus após a obra regeneradora e redentora que, através dos atos de Cristo, da sua pessoa e da sua obra, nos garantiu. Então, Romanos capítulo 8 é um texto extraordinário para compreendermos a nossa condição diante de Deus. Sempre lembrando, não por mérito humano, não, sempre pelos méritos de Cristo Jesus. Então, ele começa com aquela colocação do verso 1,
que ele vai dizer: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora, pois, já nenhuma condenação há. Então, qual é a questão que ele trabalha aqui? A justificação. Não há mais nenhum processo, vamos dizer assim, contra nós. Não há mais nenhuma fiança a ser paga. Porque nós tivemos aquele que morreu, aquele que pagou, aquele que foi justamente morto, crucificado em nosso lugar. Então, aqui diz que nenhuma condenação pesa sobre nós. Agora, pois, irmãos, esse agora, pois, irmãos, ele é muito importante. Primeiramente, ele traça no capítulo 1 esse agora, pois, irmãos, né? Esse agora, primeiramente, ele tem a ver com o ato imediato de Cristo. Em um determinado momento, há 2.000 anos atrás, mais de 2.000 anos atrás, Cristo morreu. E neste momento, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Então, ele é um ato pretérito, presente e futuro. Não só porque, se nós pensarmos que a condenação ela deixou de existir quando Cristo morreu, como ficariam os antigos? Como ficariam aqueles que morreram antes de Cristo? Estariam esperando a obra redentora para ser garantido para eles a vida eterna? Não. Então, veja, para os antigos, a garantia da vida eterna e já gozando dessa vida eterna, não no estado pleno, está garantido através da promessa. Então, tenho agora, pois, na eternidade, agora, pois, no ato de Cristo, no ato da história de Cristo, mas também, isso é importante, por exemplo, eu tenho 38 anos de idade, então, no momento da minha conversão, que foi há cerca de 15 anos atrás, então, a gente vai colocar dessa seguinte forma: naquele momento, nenhuma condenação havia sobre mim. Primeiramente, na eternidade, posteriormente, garantido no tempo em que Cristo morreu, e como efeito na minha vida, está no ato da minha conversão, quando eu fui convertido ao Senhor Jesus Cristo. Então, percebe? É um ato pretérito, presente, e um ato futuro, né? Então, é nesse sentido. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que estão garantidos em Cristo Jesus. A resposta aqui do apóstolo Paulo também é no combate. Não que ele esteja condenando a lei, mas ele está dizendo que a lei não é capaz de me trazer salvação. A lei, ela, na verdade, ela demonstra a minha condenação, porque a lei, ela manifesta os atributos de Deus. A lei, ela manifesta o ser de Deus. E como eu sou imperfeito, eu não consigo atingir esse padrão exigido pelo Senhor. E então, nesse sentido, nós estamos vendo que ele vai traçar essa ideia. Nenhuma condenação aos que estão em Cristo Jesus, não pela lei, mas pelos méritos de Cristo. E, ao mesmo tempo, Cristo não veio revogar a lei, mas cumprir a lei. Porque a finalidade da lei é o próprio Cristo. Então, nós não olhamos a lei pela lei. Nós olhamos a lei como um meio de graça de Deus, que revela a nossa incapacidade, a santidade do Senhor e a necessidade de um
redentor, a necessidade de alguém que seja perfeito. Essa é a concepção. Mas então nós vamos agora para a particularidade do texto que eu separei, que é Romanos 8, dos versos 31 a 38. Que diremos, pois, vista dessas coisas? Eu queria que os irmãos voltassem só um pouco para o capítulo 8, mas a partir do verso 28, porque esse que diremos, pois, que ele retoma aqui, justamente ele vai começar agora a dizer o que nos dá a tranquilidade, a convicção, a certeza acerca da salvação. Que diremos, pois, acerca dessas coisas? Veja, o que ele vai dizer a partir do verso 28, no próprio capítulo 8. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. É por isso, então, que ele vai começar. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sendo Deus por nós, quem será contra nós? O que ele está dizendo? Que toda a sua justificação, todo o seu ser que é aceitado por Deus, não vem dele próprio, veio do próprio Deus. Foi o próprio Deus que o elegeu, foi o próprio Deus que o santificou, foi o próprio Deus que o chamou, foi o próprio Deus que o justificou, foi o próprio Deus que o glorificou. Então, aqui ele está argumentando acerca dessas coisas que diremos, pois. E aqui o se não é uma condicional. Se Deus é por nós. É sendo Deus por nós, quem será contra nós? Então aqui ele relata todo esse ato de Deus. O Deus que elege, o Deus que chama, o Deus que justifica, o Deus que converte, o Deus que adota, o Deus que santifica e o Deus que glorifica. Então, perceba que aqui, então, ele está dizendo, olha, é Deus que fez essas coisas. As pessoas não podem ser contra nós, porque Deus é a nosso favor. Então, estando Deus a nosso favor, sendo Deus que nos justificou, sendo Deus que nos elegeu, sendo Deus que nos glorificou, quem pode, então, conseguir ser contra nós? No sentido de nos atingir, no sentido de justamente nos tirar essa condição. Porque nós fomos selados pelo Senhor. Então, esse capítulo trata justamente desse estado inabalável, que é o estado redentivo, que é você ser justificado diante de Deus, porque o sangue de Cristo lhe cobre, lhe purifica de toda a injustiça. E aqui ele vai usar retóricas, sempre ele vai utilizar de retórica. Se Deus, ou sendo Deus por nós, quem será contra nós? A minha preocupação também é, e se Deus não for por nós? O que será de nós se Deus não fosse por nós? É claro que ele está usando nós aqui, esse nós, os eleitos.
Não, ele está falando para a igreja, não é nós toda a humanidade. É nós, aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí, se porventura ainda não houve conversão para você, isso é terrível, porque Deus então não é por você. E aí, mesmo que todos os homens sejam a seu favor, Deus não sendo por você, não há então salvação, não há redenção. Ninguém conseguirá substituir ou suprir aquilo que só Deus pode fazer. Então, percebe que aqui no verso 31 ele fala nessa questão, mas ele vai no verso 32, ele vai alinhar isso, ele vai dizer: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós os entregou, porventura não dará graciosamente com ele todas as coisas? A retórica é aquele artifício que se faz uma pergunta já sabendo da resposta. O que é importante aqui nesse verso 32? Ele vai de algo maior para algo menor. Ele vai dizer assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós os entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O que ele está nos dizendo aqui? Olha, veja, esse Deus que é por nós e que pessoas não conseguem nos tirar desse estado, aí ele fala assim, ele nos deu algo maior, que dirá as outras coisas. Né? O que é interessante é justamente isso, porque ele está dizendo assim, se uma pessoa consegue dar R$1 milhão, ela tem capacidade de dar 200 mil, ela tem capacidade de dar 100 mil, certo? Eu estou traçando dinheiro, mas não tem nada a ver com doação, certo? Então, deixar isso claro. Então, assim, ele está falando dessa questão do maior para o menor. Então, se Deus já teve a capacidade, a graça, a misericórdia de nos dar algo que é precioso para Ele, que é o seu próprio Filho, quanto mais o restante. Porque é justamente isso, as outras coisas são consequências dessa coisa de algo que é maior. Então, é claro que ele está falando do seguinte aspecto. Então, Cristo, ele é o sublime ato de Deus. Ele não poupou o seu filho. Consequentemente, através desse ato, obtivemos outras coisas, outros ganhos. Então, ele vai nessa especificação de dizer do maior para o menor. No verso 33, ele vai assim dizer: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem tentará acusação? Meus irmãos, aqui é importante. Veja, não é que você não tenha pecado, não. Não é que eu não tenha pecado. Com certeza, se alguém for na sua família, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, muitas pessoas vão ter muito do que lhe acusar, muito do que me acusar, porque nós somos imperfeitos. Então, aqui ele não está colocando o justificado, o eleito, como inocente, como alguém que ninguém tem nada o que falar, como alguém perfeito. Não é isso, não é isso. Porque é como se você vai escutar muito isso de pessoas que, após a sua conversão, fulano agora é evangélico. Não,
fulano dessa forma, fulano já fez isso, fulano já fez aquilo. As pessoas vão então lembrar de tudo aquilo que você já fez, tudo que você falou. Não, isso é impossível. Como é que pode uma pessoa que era assim, ou que dessa forma agora virou cristão, virou crente? Perceba, esse é o problema das pessoas. É Deus que nos justifica. Aí o texto vai dizer, o próprio texto vai responder: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, o seu status perante Deus, perante o Senhor, de estar garantido a vida eterna, de estar garantido estar na presença do Senhor, não é porque não tem pecados contra você ou acusações contra você, não. É porque esses pecados não são mais atribuídos a você. Mas esses pecados foram levados por Cristo Jesus e eles foram perdoados. Então, é Deus quem os justifica. É Deus quem os justifica. Então, você não é mérito. É Deus quem os justifica. No verso número 4, ele vai dizer, ou no verso número 34, perdão, ele vai nos falar assim. Acompanhe comigo. Quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem os condenará? Percebe? Quem os condenará? Ninguém pode nos condenar. E não é porque somos inocentes, mais uma vez, não é porque não cometemos delitos e pecados. A questão não somos nós, mas quem morreu por nós, quem ressuscitou por nós. É muito interessante a forma que Paulo escreve, porque Paulo tem momentos que ele está se corrigindo. É interessante isso, porque ele vai dizer: quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. É Cristo quem morreu ou ressuscitou. Então ele fala desse estado de morte, mas principalmente ele exalta, então, e ele tem essa concepção de voltar ao raciocínio e dizer, não, ele ressuscitou, ele venceu a morte. Ele venceu a morte, né? É Cristo quem nos ressuscitou por nós. No verso número 35, então, ele vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Ele fala quem nos separará. Ele fala como se fosse uma pessoa, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Desse amor incondicional. Desse amor que não é um sentimento. Percebam isso. Quem nos separará do amor de Cristo? O amor de Cristo por nós não é um sentimento. O amor de Cristo por nós é um ato definitivo. O amor de Cristo, ele não é algo que ele está sentindo, mas é algo que ele passou como um ato. Ou seja, a sua morte de fato na cruz, a sua ressurreição. Logo então é algo que é inabalável, inatingível, imutável. Quem nos separará do amor de Cristo? Ele falou quem, mas veja como é que ele vai tratar no verso número 36. Quem nos separará do amor de Cristo? Verso 35, perdão. Será a tribulação, as tristezas dessa vida, né? Ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome,
ou a nudez, ou perigo, ou espada. O que ele está traçando aqui? A condição dos eleitos. Veja, tudo que passamos, as circunstâncias, elas não podem nos tirar o amor de Cristo. Ou a fome, ou a nudez, o perigo, a espada, angústia, tribulação, nada disso pode nos separar do amor de Cristo. E aí a gente se apega, né? E fica um pouco, digamos assim, a gente fica, de certa forma, revoltado com algumas igrejas que traçam uma teologia da prosperidade, porque a Bíblia nos fala totalmente o contrário, né? Porque o cenário aqui é justamente esse, é um cenário de perseguição, é um cenário de angústia. O cristão, o eleito, ele não é chamado para viver o paraíso nesta vida, neste mundo caído, mas ele é chamado para viver eternamente com Deus em um estado de glória. Então, aqui ele é muito realista em colocar as coisas nos seus devidos lugares. O chamado de Deus não é um chamado para viver uma vida de prosperidade nesta vida, neste mundo caído. Isso não significa que Deus não pode nos dar bens materiais nessa vida, não é isso. Mas o foco não é esse. E muitas vezes, muito pelo contrário, nós vamos sofrer nessa vida. No verso de número 36, vai dizer assim: como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, e todos fomos. E aí, veja como ele vai traçar. E fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Aqui ele está citando o Salmo 44, verso 22. Nós somos levados como ovelhas para o matadouro todos os dias. Essa é a realidade do cristão. Nós somos perseguidos por esse mundo. Por amor de ti, nós somos e fomos levados como ovelhas para o matadouro, né? Ele citando então aqui o Salmo de número 44, verso de número 22. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Não só somos vencedores, somos mais do que vencedores. Em todas essas coisas. Que coisas? Fome, nudez, perigo, espada, tribulação, angústia, levados à morte todos os dias. Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Percebe que a vitória do cristão, ela passa por uma concepção primeiramente de sofrimento, de renúncia. E a vitória muitas vezes está atrelada a um estado primeiramente de humilhação, para que aí venha o estado de exaltação. É por isso que, então, sempre há uma concepção errada em pensar que no ato da morte de Cristo na cruz, o inferno estava em festa, não. Muito pelo contrário. Porque o ato de humilhação de Cristo na cruz foi o triunfo do Redentor sobre a morte, sobre principados e sobre potestades. Então é nesse sentido, não houve festa, muito pelo contrário, houve terror e tremor, porque então a palavra de Deus estava sendo cumprida. Então, esse estado, né? Ele vai dizer, porque eu estou bem certo
de que nem a morte, nem a vida, e aí ele vai para os extremos, nem os anjos, nem os principados, e aí ele fala dos anjos, né, celestiais, os principados também pode ser, tanto principados no sentido de demônios, mas também pode ser o próprio Império Romano, todos os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem poderes, nem alturas ou profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Percebe? Deus nos ama porque nós estamos em Cristo. Fora de Cristo Jesus não há salvação. Então, meus irmãos, aqui ele deixa muito claro a certeza, a convicção da salvação. A certeza de que fomos então salvos por Deus através de Cristo Jesus, pelos méritos de Cristo Jesus. E esse estado de salvo, de eleito, de regenerado, de convertido, de justificado, de adotado, de santificado e o estado de glorificação foi uma obra definitiva e exclusiva de Deus. Não porque merecemos, mas porque Ele, pela sua livre vontade, foi gracioso em nos conceder redenção e vida eterna. Meus amados irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos faça sempre estarmos atentos e nos lembrando desse amor incondicional de Deus por nós, através do seu Filho Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor. Estarei à disposição dos irmãos para qualquer dúvida. Depois estarei postando no nosso grupo lá o nosso questionário de sempre. Então, que os irmãos estejam atentos para as nossas comunicações. Vamos orar, encerrando a nossa aula. Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez, porque nós ouvimos a Tua voz e respondemos, porque o Senhor nos capacitou para responder. E Deus, o Teu amor é tão grandioso, tão gracioso, que não podemos ter outra resposta, senão humildemente nos prostrarmos ao Senhor e confessarmos a Cristo como o único e suficiente Salvador. Obrigado, Pai, porque não só o Senhor nos salvou, mas dia a dia, constantemente, nos consola e nos conforta em nossos corações, na certeza da nossa salvação. Obrigado, Pai. Obrigado por cada cada família representada. É assim que nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já te agradecemos. Amém. Que Deus os abençoe, meus irmãos.